Nós hoje vamos iniciar mais um Pipizinha na presença do Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse momento e pedir que Ele possa nos acompanhar durante toda a nossa adoração, nosso estudo da palavra, nossa memorização. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Convida quem está aí na sua casa, se ajeita aí no espaço onde você estiver. Vamos orar então para iniciar o nosso Pipizinha de hoje. Querido Deus, nosso Pai, obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Abençoa nossas professoras, cuida das crianças que estão em casa, das suas famílias. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Bem, quando a gente se diverte, é muito bom, é ou não é, pessoal? É muito bom. Quando a gente come uma comidinha gostosa, é muito bom, é ou não é? É delícia. É muito bom. Quando a gente dorme, acorda, saber que Deus está conosco, isso não é muito bom? Muito. Nossa, é bom demais. Essa música fala que a cada momento eu preciso andar na presença do Senhor. Tudo que eu fizer, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, andando pelo caminho, tudo tem que ser guiado, orientado, tem que ser feito na presença do Senhor. Porque Ele está conosco, Ele está nos vendo a qualquer momento. Vamos embora então cantar essa música? Pode estar com Ele, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, andando pelo caminho, sabe, crianças? É muito bom a gente ter essa confiança de que a todo momento o Senhor está conosco. Por que Ele está conosco? Porque Ele é um Deus que a Bíblia chama pra gente, explica pra gente, onipresente. O que isso quer dizer? Que Ele está com a gente aqui, está com você aí do outro lado, está com todos ao mesmo tempo. Não é interessante isso? Essa palavra difícil quer dizer exatamente isso, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está a observar todo mundo. A Bíblia fala isso, tá? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A observar aqueles que fazem o que é bom e a observar aqueles que fazem o que é mal. Então, os olhos do Senhor, a presença dele está em todo lugar. Porque Ele também gosta de estar perto da gente, gosta de estar em contato conosco. Ele é o nosso melhor amigo. Tem amigo melhor que Ele? Não. Não tem amigo melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa próxima música fala sobre isso. Meu melhor amigo é Jesus Cristo. Pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. Vamos então cantar essa música e adorar o Senhor com esse louvor? Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor.
chegando a história. Quem vai contar a história de hoje é a tia Thalita. Então, tia Vilani vai orar pela vida da tia Thalita. Fiquem aí onde vocês estão, porque a história de hoje tem coisa muito boa para ser ouvida e aprendida. Vamos embora, tia Vilani. Feche seu olho e vamos falar com o Senhor. Senhor do céu, muito obrigado por esse momento de culto a Ti, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra. E eu quero te agradecer pela vida da tia Thalita, que vai trazer essa mensagem pra gente, que ela possa ser usada pelo Senhor e que a gente possa ouvir e aprender somente aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, meu Pai. Muito obrigada, nos abençoe, que a gente possa prestar muita atenção e que a gente possa no dia a dia obedecer conforme a Tua Palavra nos ensina. Nos abençoa e recebe o nosso culto em adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. A gente se encontra já. Hora da história. Pois é, crianças, chegou a hora da história e hoje nós vamos continuar descobrindo a história de Esther. Eu tenho certeza que vocês se lembram do episódio da semana passada em que Esther foi escolhida dentre muitas mulheres no reino de Susã. E o rei achou Esther linda, perfeita, maravilhosa e escolheu ela para ser a rainha. Esther era judia, não sei se vocês se lembram disso também, mas ela não contou isso ao rei num pedido do seu primo Mordecai, que também era judeu. Vocês se lembram de Mordecai? Mordecai era um homem que temia a Deus, que amava a Deus e era um judeu, assim como Esther. Mordecai era um homem bom. Mas nós também conhecemos na semana passada um homem que não era tão legal assim. Sabe que vocês se lembram dele? O nome dele era Amã. Amã era um amigo do rei, como que um servo muito próximo. E ele cuidava de muitas coisas que o rei mandava, ordenava no palácio. Amã era uma pessoa muito importante no reinado do rei Xerxes. E ele tinha toda a autoridade diante dos outros servos. E quando Amã passava por ser tão importante, as pessoas se curvavam diante dele, se prostravam diante dele em sinal de reverência, de humildade. Mas Amã não ficava feliz porque quando ele passava, uma única pessoa não se prostrava diante deles. E eu tenho certeza que você se lembra quem era essa pessoa. Sim, crianças, essa pessoa era Mordecai, o primo de Esther que cuidou dela quando ela ficou órfã. Mordecai só se prostrava e só fazia esse sinal de reverência, de adoração a Deus, porque ele era um judeu que acreditava no poder, na presença, na divindade de Deus. E ele não se prostrava diante de mais ninguém. E Amã ficava furioso com isso. E sabe qual foi a ideia que Amã teve? A tia Vilani contou na semana passada que ele não só queria matar Mordecai, mas ele queria matar também todos os judeus. E essa história incrível a gente encontra lá no livro de Esther, no Antigo Testamento, no capítulo 3 e 4, que são os capítulos que a gente vai estudar hoje. Pois é, crianças, Amã teve essa ideia horrível de matar todos os judeus. E sabe por que ele teve essa ideia? Porque o coração dele estava cheio de orgulho, cheio de desejo de vingança. Ele queria que todos se prostrassem diante dele. E só porque Mordecai não se prostrou, ele decidiu que mataria todos os judeus, com a permissão do rei. Então ele foi até o rei, que era uma pessoa próxima dele, e disse: ó rei, esse povo judeu que fica aí espalhado nas províncias do seu reinado não obedecem às tuas leis. Eles não fazem aquilo que o Senhor quer que eles façam. Eles adoram outro Deus. E aí, rei, eu quero que todos eles sejam mortos. E se eles forem mortos, vai vir um dinheirão, ó, pro caixa do Senhor. E sabe o que foi que o rei fez? Como o rei não sabia que a sua esposa Esther era judia, ele tirou um anel bem importante que ele tinha, que era chamado Anel de Sinete, e entregou a Amã.
E esse anel servia para carimbar tudo aquilo que o rei ordenava. Então, se o rei dizia que todos os judeus deveriam ser mortos e carimbava com o seu anel, então aquela ordem deveria ser cumprida. E ele pegou esse anel que era super importante e entregou a Amã. E Amã ficou todo feliz, todo pomposo, porque agora a ordem dele, a vontade dele se cumpriria de que os judeus seriam mortos. E aí, sabe o que foi que ele fez, crianças? Mandou serem feitas cartas de avisos a todas as províncias do reinado de Xerxes, que era o rei daquela época, avisando que no 13º dia do 12º mês daquele ano, todos os judeus seriam mortos. Ninguém escaparia. Desde a criancinha mais criancinha até o velhinho mais velhinho, todos seriam mortos, sem dó nem piedade. Homens, mulheres, crianças e idosos. Isso tudo porque o coração dele estava cheio de desejo de vingança. Quando Mordecai, que era judeu, descobre isso, ele fica muito triste, crianças. E naquela época, quando alguém ficava muito triste, ela rasgava as suas roupas, enchia a sua cabeça de cinzas e chorava e orava. E foi isso que Mordecai fez. Ele rasgou as suas roupas, encheu a sua cabeça de cinzas e saiu andando pela cidade, chorando bem alto, quando soube que todo o seu povo seria morto. E quando o povo judeu recebeu aquelas cartas que Amã tinha mandado preparar, avisando que o povo seria morto, eles fizeram a mesma coisa que Mordecai. Rasgaram as suas roupas e saíram orando, jejuando e chorando pelas ruas por todo o mal que aconteceria naquele ano. Esté percebeu aquela movimentação e mandou que um dos seus servos fosse até Mordecai e perguntasse o que era que estava acontecendo. E assim um servo dela foi até o seu primo Mordecai e ele disse: olha, Esté, isso e isso aconteceu, Amã ficou furioso e mandou que se matassem todos os judeus e eu preciso lhe pedir um grande favor. Eu quero que você vá à presença do rei e peça para que ele mude essa situação, para que ele revogue essa ordem, porque não é certo que todos os judeus sejam mortos por causa do pedido de um homem. E quando Esther recebe essa notícia, ela fica muito triste. Mas olha, gente, algo muito importante nós precisamos saber sobre Esther. Naquela época, a rainha só poderia entrar na presença do rei se o rei a chamasse. Se o rei a convidasse, é que ela poderia ir à presença do rei. Se isso não acontecesse, ela deveria ficar no seu quarto esperando que o rei a chamasse. Se ela fizesse isso de desobedecer o rei, indo à presença dele sem que ele tivesse chamado, ele poderia até matar a rainha. Então Esther disse a Mordecai: Mordecai, eu não posso ir falar com o rei sem que ele me chame. E já faz um mês que o rei não me convida para vir. E aí quando Mordecai recebe essa notícia, ele diz: Esther, você precisa falar com o rei. Sabe por quê? Porque mesmo você estando no palácio, quando o rei descobrir que você também é judia, você também será morta, porque essa é uma ordem para todos os judeus. E quando Esther recebe aquela notícia, ela percebe que aquilo só se resolveria com a bênção de Deus, com a mão de Deus naquela situação. E então Esther pede para Mordecai que clame, que convoque todos os judeus para que todos orem e jejuem por 3 dias por ela, para que Deus a abençoasse e ela pudesse ir à presença do rei. Olha que coisa interessante, gente. Numa situação tão difícil, Esther resolve clamar a Deus, orar e jejuar, ou seja, o povo não poderia comer nada, nem beber nada por 3 dias, para que Deus pudesse abençoá-la, para que Deus pudesse estar com ela naquele momento e dar sabedoria a ela, para ela conversar com o rei. E foi isso que aconteceu, crianças. 3 dias, todo o povo judeu orou ao Senhor e jejuou. E no 3º dia de jejum, Esther acordou com coragem, tomou um banho bem bom, vestiu o seu vestido mais bonito de rainha e saiu do seu quarto.
Imagina como deve ser difícil, crianças, você fazer algo num momento sabendo que você poderia ser morta por estar fazendo aquilo. Mas ela sabia que aquilo era a coisa certa a se fazer. E ela sai do seu quarto e vai até o pátio que ficava de frente para o salão onde o rei se sentava no seu trono. E Esté fica lá esperando o rei vê-la. E quando o rei a vê, percebe que ela estava esperando ele estende o seu cetro de ouro para Esté. Gente, que coisa maravilhosa! O rei poderia ali mandar matar Esté por ela estar aparecendo sem ele ter chamado ela. Mas ele estende o seu cetro de ouro, ou seja, ele mostra para ela a bondade dele, a benevolência dele, a vontade de que ela pudesse se aproximar dele. E Esté entende aquele recado, se aproxima do rei, toca no seu cetro e diz: ó rei, eu quero te fazer um pedido. E o rei, que achava Esté linda, que amava Esté, disse: Esté, peça qualquer coisa, qualquer pedido que você fizer, eu vou realizar. E aí ela diz: ó rei, eu quero dar um banquete para o Senhor e para o seu servo Amã. Eu quero conversar com vocês. E nesse banquete eu farei o meu pedido. Olha que sabedoria a de Esté. Ela nem fez o pedido ali. Ela disse: eu vou fazer um banquete, chamar eles dois para poder conversar sobre essa situação. E aí, quando o rei recebe esse convite, ele fica muito feliz e diz: sim, Esté, eu aceito o seu convite para esse banquete. E Amã, que era todo orgulhoso, se sentia muito importante, ficou também muito feliz. Ele pensou: poxa vida, eu fui o único convidado, além do rei, para um banquete que a rainha Esté vai preparar. E assim aconteceu. Amã aceitou, todo feliz, aquele convite especial. E agora ele estava se sentindo o máximo. E quando ele correu para contar para sua família e seus amigos que havia sido convidado pela rainha Esté para esse banquete com o rei, que ele saiu do palácio, ele encontra Mordecai. E quando Amã encontrou Mordecai, ele esperava que Mordecai se prostrasse diante dele. Poxa vida, ele tinha mandado matar todos os judeus. Será que ainda assim Mordecai não se prostraria diante dele, que era uma autoridade naquele reino? E Mordecai manteve a sua palavra, porque ele era fiel a Deus. E ele não se prostrou, ele não se reverenciou diante de Mordecai. Desculpa, crianças. Mordecai não se reverenciou diante de Amã. E Amã ficou muito irado, porque ele pensou: meu Deus, eu sou tão importante, eu sou tão próximo do rei, eu fui convidado como um dos únicos convidados para um banquete da rainha. E ainda assim, esse judeu não me obedece, não se prostra diante de mim. Ele ficou muito nervoso com isso e ele correu para os seus amigos e a sua esposa para contar o que havia acontecido. E quando ele contou isso, sabe qual foi a ideia que os amigos e a esposa de Amã deram para ele? Eles disseram assim: olha, Amã, sabe o que você pode fazer? Construa uma forca bem alta, de 50 côvados de altura. E nessa forca você vai enforcar Mordecai amanhã, para que você possa curtir o seu banquete à vontade, sem tristeza, sem agonia. Olha que ideia triste, né, crianças? Que os amigos e a esposa de Amã deram a ele. A ideia de mandar matar uma pessoa só porque ela não estava se prostrando diante dele. E aí, com essa parte da história, crianças, a gente consegue aprender duas coisas muito importantes. A primeira é que, mesmo quando parece muito difícil fazer o que é certo, a gente deve fazer. Mesmo quando for muito difícil perdoar alguém que nos fez muito mal, a gente deve perdoar. Mesmo quando for muito difícil dizer a verdade para alguém sobre algo que a gente não queria falar, a gente deve dizer a verdade. Mesmo quando for muito difícil dividir algo que você ama muito com alguém que não tem aquilo, você deve dividir. Mesmo que para isso você tenha que pedir a ajuda de Deus, faça o que é certo. Esté precisou de 3 dias de muita oração e de muito jejum para conseguir fazer o que é certo.
porque ela corria risco de vida, crianças. Ela podia ser morta pelo rei, mas ela decidiu fazer o que era certo pelo seu povo com a ajuda de Deus. E você, se precisar fazer qualquer coisa que seja difícil, peça a ajuda de Deus, porque com certeza Ele vai ter prazer e alegria em te ajudar. A segunda coisa que a gente pode aprender é que quando nós estivermos passando por momentos difíceis, nós devemos escolher as pessoas certas com quem compartilhar as coisas. Amã ficou muito furioso com Mordecai e foi compartilhar com seus amigos e com sua esposa. Mas o conselho que eles deram a Amã foi muito ruim. E a gente vai descobrir lá no próximo episódio que esse conselho se converteu em mal para a vida de Amã e não para a vida de Mordecai. Quando nós estivermos passando por momentos difíceis, a gente pode primeiro falar com Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo. E depois nós podemos procurar amigos que também amem a Deus, que também conversem com Deus e que nos deem bons conselhos. Nós precisamos de amigos que também sirvam ao nosso Deus. Então, se você precisar de ajuda, busque um amigo que também ame a Deus como você ama, para que vocês possam crescer juntos, para que vocês possam se ajudar e para que o conselho de um seja bom para o outro e não mal. No próximo episódio, nós vamos descobrir o que foi que aconteceu nessa história de Esther. Será que no banquete Esther fez o pedido tão esperado? Será que a forca que a esposa e os amigos de Amã aconselharam ele a fazer realmente foi feita? Será que Mordecai vai morrer e o povo judeu vai morrer todo junto por conta do pedido de Amã? A gente vai descobrir isso no próximo episódio da Pibizinha. E eu espero que você possa estar junto com a gente, porque nós vamos nos divertir bastante e vamos estar cada vez mais próximos do nosso Deus. Amém, crianças? Foi muito legal estar com vocês hoje e até o próximo Pibizinha! Crianças, chegou o momento da gente memorizar mais um versículo. E o nosso versículo está agora no Novo Testamento. É o 4º livro do Novo Testamento, João. Pegue sua Bíblia e abra no livro de João. O capítulo é o grandão, que é o 16, e o versículo é o pequenininho, que é o 33. Vamos ler? Nós vamos ler só a segunda parte, tá bom? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa fala aqui é a fala de Jesus. E ele que deixa esse versículo pra gente. Olha, nesses momentos de aflições, quando você passar, a gente vai sentir até vontade de chorar, porque a gente vai ficar sem saber o que fazer. Mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco nesses momentos de aflições. A gente fica tão aflito que a gente não sabe o que fazer. Mas, pense comigo, Deus nos criou para que a gente possa sentir esses sentimentos, mas que a gente possa aprender com eles. E sabe o que a gente aprende quando a gente está nesse momento de aflições? A gente aprende a se fortalecer. E Ele é que nos ajuda a manter forte nesses momentos de aflições. Olha, Esther, eu imagino que no momento que ela teve que defender o povo dela, eu tenho certeza que ela também passou por esse momento de sentir vontade de chorar, desesperada, sem saber o que fazer. Mas ela contou com a ajuda do Senhor, para que ela pudesse agir, tomar a melhor decisão, para que pudesse defender o povo dela. Assim será comigo e com você. A gente, quando estiver passando por esse momento, a gente poderá sim contar com o Senhor. E Ele vai nos capacitar para poder passar por esses momentos. E a gente vai se sentir mais fortalecido quando a gente passar por esses momentos de aflições. Tá certo? Então, quando você se sentir aflito, que você possa lembrar isso. Olha, é muito difícil esse momento que eu estou passando, mas o Senhor, Ele está comigo. E eu vou sair dessa e vou sair mais forte, porque o Senhor estará comigo desde o começo até o final. Tá certo? O meu desejo é que você possa achar no Senhor esse fortalecimento, essa segurança de que um momento difícil vai passar, tá certo?
Vamos repetir de novo o versículo? João. Tirei João, viu? Eita, que onda, Jasmine. Mas foi ótimo. Tirei de João. Achei João. Volta aqui. Vamos repetir de novo o versículo? João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Que a gente possa vencer os nossos desafios com Jesus do nosso lado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Crianças, voltamos! E na história de hoje, através do versículo também, você aprendeu que nós precisamos confiar em Deus. E é importante a gente depositar o nosso coração, os nossos desejos, nossos pedidos ao Senhor, sabe? Contar para Ele, dizer para Ele o que a gente deseja, o que a gente quer, sabe? Agradecer também, dizer o que nos deixou triste, o que nos deixou alegre. Tudo isso é importante a gente fazer a quem é a pessoa certa, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esther, a personagem da história de hoje, ela fez exatamente isso, né? Quando ela estava no sufoco, precisando de ajuda, estava talvez sentindo medo, a Bíblia não diz que ela sentiu medo, mas assim, quando ela precisou de ajuda, ela lembrou, vamos chamar o povo a fazer uma oração, jejuar, que é passar um tempo sem se alimentar, e pensando só nisso. Precisamos da força do Senhor, precisamos nos concentrar no que o Senhor deseja que a gente faça. Então ela dedicou esse tempo ao Senhor. Então quando esse medo chegar em seu coração, ou você ficar preocupado com alguma coisa, lembre-se que você é um soldado do rei e que com o rei você pode contar. Não precisa se preocupar, ele estará com você. Vamos então louvar o Senhor para a gente concluir mais um Bibizinha. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marcha, soldado. 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 Vai! Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. É isso aí, crianças. Nós somos vencedoras. Você é um vencedor no nome de Jesus. E por isso a gente não precisa o quê? Se preocupar. Não precisa ter medo. Não precisa ficar assustado. Porque o Senhor é com você, assim como também é conosco aqui. Que Ele te abençoe. Que sua semana seja maravilhosa. Que sua família também seja abençoada. Em
e até o próximo encontro. Beijo! Tchau! Não vá muito longe, não, vocês vão cair. Acho choque. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Não? Ô, gente, o que foi? Eu pensei que tu foi olhando assim, não sei. Ficou bom. Incrivelmente. Estamos diminuindo. Falta de feijão. Mordecai, né? Mordecai, 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 Mordecai. Nós vamos agora fazer uma oração. Isso aí, criança. Não, vou falar assim não. Joyce, corta essa parte. Só porque ela não deixava essa parte. Ai, desculpa. Volta de novo.